Olá, como vai você? Poeta aqui. Bom, hoje eu queria falar de um tema bem interessante. Nos últimos dias eu estava acompanhando o prêmio de melhor do mundo pela FIFA e, como todos sabem, o nosso representante ele não ganhou. Mas uma coisa que eu venho percebendo, principalmente com relação a essas pessoas, é que cada vez mais elas têm se submetido a coisas que talvez elas não se submeteriam se elas fossem protagonistas de suas próprias histórias. Então, a gente vê ali, né, as pessoas falando que foi racismo, que ele não ganhou porque ele era negro e tal, mas quando a gente olha para essa questão, a gente vê que não tem nada a ver com isso, uma vez que ele é um cara que representa o Brasil na Europa e também representa outras pessoas, um time, e a gente vê que em algum momento ele se perdeu ali na questão de narrativas que ele traz, porque ele fala que ele é contra o racismo, que na Europa, na Espanha, as pessoas são racistas, mas quando você vê o comportamento dele, você vê que ele realmente concorda com tudo aquilo que ele supostamente diz que combate. Uma vez que eu tava vendo uma matéria que todas as festas que ele dá na Espanha, o Vinícius Júnior, ele faz a questão de escolher as pessoas que vão, principalmente as mulheres. E nessas festas, geralmente, nunca é encontrado pessoas da cor dele. E raramente você vai ver uma pessoa que está fora do padrão ali de beleza que a gente possa pensar que seria ali um racismo, né? Como ele mesmo, como ele mesmo aborda. E grande parte das festas que ele dá só existem brancas, né? E mulheres padrões, com magreza, siliconada, cara de anjo. Então toda a narrativa que ele traz, ela cai por terra. Inclusive, se eu não me engano, eu vi uma matéria que após o evento que teve da Bola de Ouro, no dia seguinte, se eu não me engano, ele deu uma festa num iate, aonde foi clicado ali, né, tiraram fotos com mulheres que não tinha nada a ver com a cor dele. Então, onde está o racismo nisso, né? Então, a gente vê que as narrativas que o Vinícius Júnior ele defende, elas não se sustentam, uma vez que ele mesmo é o seu próprio algoz. Uma vez que se ele diz que as pessoas são racistas, por que que ele se relacionaria, por que que ele teria no seu ciclo social pessoas ao qual é, ele possa estar ameaçado e receber esse tipo de crítica e propriamente ali ser desrespeitado. Mas é muito fácil você falar isso quando você tem relevância, quando você tem dinheiro, quando você tem poder. E no caso dele, eu não vejo como um racismo, eu vejo como uma injúria racial. Mas racismo não, porque se fosse racismo, ele não estaria lá jogando futebol, ele não estaria vivendo a vida que ele vive, ele não estaria frequentando as festas e os locais que ele frequenta. Então a gente entende que, por ele ser uma pessoa muito jovem, ele é influenciado, obviamente, pelo meio que ele participa, e a gente sabe que nós somos produtos do meio. Então, da mesma forma que ele critica, que ele combate, ao mesmo tempo ele se associa. Então, toda a narrativa que ele traz de racismo, ela é inválida, porque ele deveria combater isso em todas as esferas, independente se é só no campo. Mas na vida pessoal dele, isso não se aplica, porque não há racismo ali quando ele tá é, se relacionando com as pessoas, quando ele tá nas festas. Então, por que que não há pessoas de cor? Por que que não há negros como ele? Isso não só na Espanha, quando ele tá no Brasil também, se eu não me engano, eu vi. Então, isso mostra que é uma pessoa que não tem tanta personalidade quanto disse, porque se ele tivesse personalidade, ele sustentaria essa narrativa, aonde ele poderia dizer não.
eu não aceito isso aqui, então eu não posso fazer parte disso. Mas não é isso que a gente vê. E a gente sabe que em toda a esfera social, para as pessoas acederem, elas precisam se sujeitar a certas coisas. Então, no caso dele, ele se sujeita a isso para se manter ali é, naquele meio social. Eu vi uma entrevista que o Mano Brown ele deu também, onde ele fala que o Vinícius Júnior ele é um capataz bem pago. E a gente bem sabe que o capataz na época dos escravos eram pessoas negras, ao qual ela subjugava outros negros que eram escravos. Então, basicamente, concordo um pouco com essa afirmação, uma vez que quando ele traz essa narrativa de racismo, mas ele se inclui no meio ali, principalmente de pessoas brancas e tá tudo bem, basicamente ele tá baixando a cabeça para as pessoas, de fato, e tá seguindo a vida. E o que eu penso sobre isso é que a gente tem que sustentar aquilo que a gente acredita. E, obviamente, em muitos casos, na esfera da sociedade, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas para alcançar certos objetivos. No caso dele, ele faz isso, né? E tá tudo bem, mas o que a gente não pode é. Ele é uma pessoa que influencia muitos jovens. Então, imagina um jovem negro da favela que não tem os recursos que ele tem, que não tem a influência que ele tem, passar por esse tipo de situação e muitas vezes, mas isso é racismo. Mas é muito mais difícil você combater o racismo quando você não tem recursos financeiros, quando você tem uma relevância e recursos para sustentar aquela narrativa. Então, para mim, de certa forma, eu vejo o Vinícius Júnior como um cara fraco, como uma pessoa que não representa a sua cor, não representa, né, da onde ele vem, porque a partir do momento que ele fala, ele constrói uma narrativa onde ele fala que ele é contra isso, contra aquilo, mas ele se insere no meio, ele é hipócrita, uma vez que tudo que ele faz é documentado, então as pessoas vão estar observando as atitudes dele e, obviamente, ninguém aqui é dono da verdade, a gente não pode fazer juízo de valor, mas como espectador a gente vai observar o que essa pessoa ela tende a nos entregar. E, de certa forma, ele não nos entrega nada além do futebol. Não acredito que, como pessoa, ele seja uma pessoa que se possa confiar, uma vez que ele tem certos comportamentos que vão contra aquilo que ele mesmo diz. E isso em qualquer esfera, né? A gente vê isso na política, a gente vê isso nas empresas onde a gente trabalha, nós participamos de certas coisas que nós temos que se sujeitar para se manter naquele contexto. Então, muitas vezes a gente vai escalar, a gente vai baixar a cabeça, a gente vai, obviamente, se adequar àquele cenário exatamente porque há uma necessidade. Diferente de um Vinícius Júnior que ele poderia sair dali a qualquer momento, porque tem recursos financeiros e é uma pessoa que tem relevância, então não faltaria outro clube, outro trabalho para que ele possa fazer. Então a gente entende que em vários casos as pessoas elas tendem a concordar com certas coisas, com certos cenários, com certos objetivos e ações alheias, porque não há ali como mudar aquele cenário num primeiro momento. Mas acredito que se essa pessoa ela tivesse a liberdade, se ela tivesse o recurso, se ela tivesse força e relevância, acredito que ela não iria tolerar, suportar aquele contexto, uma vez que ela tem recursos para sair e não se sujeitar àquilo. Então, no caso do Vinícius Júnior, ele não faz porque é cômodo para ele estar naquela situação. Embora seja ruim, mas por um outro aspecto, você vai ver que está bem confortável, uma vez que ele tem recursos financeiros, ele tem relevância social, né? Por causa do dinheiro dele, por causa dos méritos do trabalho dele, ele alcança coisas que talvez ele não alcançaria se ele não tivesse. Talvez se ele fosse só um negro da favela perdido lá, essas pessoas que ao qual ele se introduz no meio social, ele não teria nem chance
de conhecê-las e essas pessoas talvez nem se interessariam por ele, né? Porque, obviamente, beleza ele não tem, e obviamente que eu não lidou com ele ali, mas a gente vê que é uma pessoa um pouco antipática, mas teria que entender isso morando ou sendo amigo dele no ciclo social, mas de acordo com o que a gente vê na mídia, a gente vê que é um pouquinho uma pessoa antipática, né, em certos aspectos, não aceita desaforo. Então, talvez essas pessoas que o cercam, que estejam ali à sua volta, não estariam se elas não estivessem ali interessadas nos benefícios que ele traz, que é os recursos financeiros, a sua relevância na mídia global como um todo, em outros aspectos. Mas pensando como o indivíduo, como ser humano, tende a ser totalmente ao contrário. É uma pessoa que ainda tem muito a evoluir, por ser jovem. Acredito que ao longo do tempo ele vai amadurecer, vai sim entender que de repente não faz sentido ele se manter ali naquele contexto por dinheiro ou status ou alguma referência, porque se realmente ele acredita naquilo que ele fala, ele realmente não vai compactuar com aquilo. Mas nós sabemos que a vida não é assim. Obviamente estou me colocando como exemplo, né? Talvez eu não tenha recursos financeiros e não tenha a relevância que ele tem. Então, muitas vezes, talvez eu vou ter que me sujeitar às coisas que eu não quero. Mas no caso dele, ele tem relevância midiática, ele tem recursos financeiros. Então, ele poderia falar assim: não, não quero, vou abandonar isso aqui. Uso até o exemplo que eu vi num vídeo esses dias, ao qual, na época de Martin Luther King, ele pensou o seguinte: pô, como é que a gente vai combater o sistema? A gente vai combater o sistema exatamente usando as próprias armas dele. Então, ele entendeu que os negros era a maioria nos Estados Unidos, e ele chegou para as pessoas e falou: pô, se a gente parar de usar o ônibus, se a gente parar de usar o transporte coletivo, se a gente parar de fazer isso, fazer aquilo, os brancos, né, vão ter que se sujeitar a nós, porque nós somos a maioria. Imagina se nós pararmos de consumir o combustível, pararmos de comprar os carros, pararmos de utilizar o transporte público, pararmos de ir em lugares sociais que essas pessoas vão, eles vão ter prejuízo, porque de certa forma, por mais que há uma segregação racial, eles ainda necessitam de nós porque somos a maioria. Então, quando ele toma essa atitude, a gente viu que ele conseguiu chamar a atenção. Então, a gente entende que se você quiser ser efetivo a alguma coisa, você tem que combater ela de uma forma estratégica e racional. Então, no caso de Martin Luther King, ele usou isso. E talvez Vinícius Júnior ou outra pessoa poderia utilizar isso também para que a gente possa tomar partido. Por exemplo, vou usar o exemplo do Neymar e do Daniel Alves. Quando eles eram chamados lá de macacos e etc., eles combatiam aquilo de uma forma mais madura e, em muitos casos, jogando bola. Então, na minha percepção, o Vinícius Júnior poderia fazer o mesmo, uma vez que ele pode continuar entregando resultado no campo, e se ele não quiser, ele não precisa falar nada, mas se ele quiser combater, ele sim, ele combata, mas tanto de palavra quanto de atitudes, e de certa forma trabalhando, fazendo o que ele sabe fazer, que é jogar bola. Então, isso é o mais sensato a se fazer num contexto como o dele. Obviamente, eu tenho que me colocar no lugar dele para entender o que ele passa. Obviamente, acredito que seja muito mais complexo do que eu e outras pessoas possam achar, mas eu estou usando a minha análise de fora do contexto, obviamente observando coisas públicas. Talvez, na minha percepção, ele seja um fraco, ele seja um cara que talvez não merece tudo aquilo que tem, porque ele vai contra o que ele mesmo diz. Mas, independente disso, sem juízo de valor, eu precisava conviver com ele para entender quais são seus motivos. E, obviamente, posso imaginá-los, mas nesse contexto aqui, uma vez que ele é um formador de opinião, uma vez que ele é uma pessoa relevante na sociedade, ele deveria se portar como tal.
E uma vez quando ele fala algo e ele faz totalmente ao contrário daquilo que ele tá falando, ele se torna um hipócrita, uma vez que ele tenta se adequar ali ao contexto para poder continuar relevante. Então, essa análise aqui, obviamente, não é julgando ninguém, mas se a gente for analisar, é, essa narrativa que ele criou para si próprio, ela é contestada exatamente pelas suas próprias atitudes, e isso beira a hipocrisia, uma vez que o que eu falo não condiz com as minhas ações. E isso em qualquer esfera. Então, pensa na nossa vida. Nós muitas vezes falamos algo e fazemos outra coisa. Então, nós também entramos no mesmo contexto. E é muito difícil isso porque, dependendo do contexto onde você está, para que você não perca certas coisas, você vai se adequar. Então, você pode falar algo e fazer totalmente diferente daquilo que você falou. É de se pensar, obviamente, mas como um indivíduo, eu acho que a gente poderia ser muito mais autêntico, a gente poderia ser muito mais verdadeiro, sem ter medo de represália, embora isso vá acontecer de certa forma, mas a gente poder abraçar a nossa própria verdade e tentar, de alguma forma, fazer as coisas ao nosso próprio modo e a gente se sobressair com isso. Então, essa é apenas a minha opinião, a minha análise de percepção de fora, mas eu trago esse diálogo para a gente poder pensar e, obviamente, eu gosto de futebol, assisto os jogos e etc. E também observo as coisas de fora para que eu possa aprender alguma coisa também. Eu não sou o dono da verdade e não sou a pessoa mais certa desse mundo, como ele não é, como você que está me assistindo aí também não é. Mas eu acho que a gente pode sim, cada vez mais evoluir, mudar, tentar cada vez mais ser autêntico e ir em direção à nossa própria verdade. Porque nós deveríamos atrair tudo para nossa vida com base em quem nós somos e não quem nós projetamos ser. E em muitos casos, a nossa projeção, ela não é verdadeira. Mas faz parte. Esse é o mundo que a gente vive. Então é isso. Eu gostaria de saber se você concorda ou não comigo. Deixe um comentário para que a gente possa abrir uma conversa, um diálogo e a gente possa eventualmente aprender um com o outro e a gente entender que tem coisas na vida que a gente vai ter que passar e muitas vezes teremos que ceder, obviamente, por causa do contexto que nós estamos, mas há pessoas que não precisariam disso, se não quisessem, mas também faz parte. Então tamo junto, é isso aí, e até o próximo vídeo.